Olá pessoal, então, vamos aqui retomando a nossa aula 5 do nosso curso de Cálculo 1. Eu vou aqui comentar com vocês uma propriedade que nós vimos na aula passada, que é uma propriedade que todos vocês conhecem, estão cansados de ver, mas já viram demonstrados aqui umas duas vezes, já estão bem acostumados, que é essa propriedade daqui, é o famoso binômio de Newton, né? A mais B ao quadrado é A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Imagino que todo mundo já fez vários exercícios envolvendo essa propriedade, portanto ela é bem conhecida por todos. Agora, o que nós vamos fazer aqui, e é algo que não se faz em geral no ensino médio, ou no que vocês tiveram aí de estudo ao longo da vida, que é, na verdade a ideia é simples, mas muita gente tem uma certa dificuldade de compreender a lógica disso. Então, o que nós vamos fazer é, a maioria de vocês já fizeram algo no sentido da... Então, a maioria de vocês certamente já fizeram algo nesse sentido daqui para cá, né? Vou pegar lá e vir aqui. Agora, o que nós vamos fazer é considerar esse outro sentido da igualdade daqui para cá. Ó. Notem que é possível, né? Eu posso tanto vir daqui dessa igualdade para cá, como daqui para cá. Fazer esse processo inverso, sair daqui para chegar para cá, é o que a gente chama de completar quadrados, tá? Você sai de uma expressão desse tipo para chegar na expressão desse tipo. Isso é completar quadrados, ok? Então nós vamos agora completar quadrados de algumas expressões para vocês verem como se faz, tá? O completamento de quadrados. Então tá aqui, o que nós queremos é completar quadrados dessas expressões que estão aqui. Veja, gente, nós não vamos quebrar a igualdade, essa igualdade permanece. O que nós vamos fazer é escrever uma expressão equivalente, tá? Então vamos lá, solução. Vamos começar aqui pela 1. Então, gente, olha só, aqui eu tenho x² menos 4x mais 1 igual a 0. Nós vamos completar quadrados aqui nessa expressão. Como? Nós vamos tentar fechar um binômio dessa forma aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui é esse lado de cá, e a gente vai tentar montar o lado de cá. Então, olha, é evidente que esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado é o primeiro termo aqui, portanto é x, tá certo? Ó, x é esse primeiro cara aqui. Agora, esse sinal aqui do meio, vocês já sabem, né? A expressão aqui não tem menos, tem mais, mas vocês sabem que esse sinal aqui do meio é exatamente esse sinal que está aqui, né? No caso aqui é menos, então, x menos. Quando vocês fecharem o quadrado aqui, ó, puserem o quadrado aqui, que é essa expressão do lado de cá, você vai ter que fazer o quadrado primeiro, que está aqui, x², menos duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo, e tem que dar isso que está aqui, ó. Tem que dar isso que está aqui, tá certo? Então, o que, ou como eu devo, quem eu devo colocar aqui de forma que quando eu fizer duas vezes o primeiro pelo segundo, resulte nesse 4x aqui. Então, um x está aqui, duas vezes esse vezes esse tem que dar 4x. Acho que todos mais ou menos já perceberam que tem que ser um 2, né, gente? Notem, quadrado primeiro menos duas vezes esse está aqui. Acontece que aqui ainda tem o quadrado do segundo, né? Sai aqui o quadrado do segundo, que não tem aqui. Então, menos o quadrado do segundo, que é 4. Menos 4. Mais esse 1 que está ali normal, mais esse 1, igual a 0. Ou a expressão fica assim, ó, x menos 2 ao quadrado menos 3 igual a 0. Tá? Essa aqui é a nossa expressão. Essa aqui, completando quadrados. Notem que você desenvolvendo isso tem que dar exatamente isso que está aqui. O quadrado primeiro, menos duas vezes esse, mais o quadrado desse, que é 4. Aí você tira 3, vai sobrar esse 1. Tá certo, gente? Então, completar quadrados é isso. É simples, a ideia é muito simples, é só você voltar no binômio. Então, agora a gente vai já fazer o outro, já de uma maneira relativamente mais rápida, né? Só um pouquinho, vamos mudar aqui. Então, vamos para o 2. O 2 está aqui, gente, ó, só que tem um 3 incomodando, né? Se vocês olharem o binômio não tem esse 3, né? Você tem um 3 incomodando.
porque não tem o quadrado aqui. Então, o que você faz? Bom, antes de você proceder, você coloca esse 3 em evidência, aplica a propriedade distributiva e está tudo certo. Ó, x² menos 2x mais 2/3 igual a 0. Ok? Como está igual, veja que eu poderia até simplificar esse 3 por estar igual a 0, mas eventualmente você pode estar completando quadrados de uma expressão que não é igual a 0, a expressão aberta, por exemplo. Então não convém eu cortar esse 3 para que vocês não fiquem tentados a acreditar que sempre vão poder cortar esse 3. E se for uma sentença aberta ou um outro procedimento, você não vai cortar o 3, tá? Então deixa o 3 aí. Vem aqui e vamos completar quadrados. Como? X menos... Qual é o número que quando eu fizer 2 vezes esse vai dar esse? É 1, né, gente? Ao quadrado. Quadrado primeiro menos 2 vezes esse, mais o quadrado desse aqui, ó. Então você vai ter mais 1, menos 1 para tirar ele. Menos 1, eu tiro. E aqui mais 2/3 igual a 0. Aí agora, gente, agora a gente entra com o 3 de novo, ó. Fica 3x menos 1 ao quadrado. Pessoal, isso aqui, ó, é 2/3. Isso aqui é 3/3. Então fica aqui menos... Esse pedacinho aqui é menos 1/3. Portanto, é menos 1, né? 3/3 negativo, 2/3 positivo, fica menos 1/3. Esse 3 aqui, multiplica lá, vai dar 1 igual a 0. Tá bom? De novo, eu posso cortar esse 3? Poderíamos cortar esse 3, porque está igual a 0, mas nem sempre você completa quadrados em uma expressão que está igual a 0. Você pode completar quadrados em qualquer situação. Então eu preferi não tirar o 3 para que vocês pudessem ver como é o procedimento completo, tá? Mesmo eventualmente não sendo igual a 0. Tá bem? Agora vamos para o 3. 3 aqui, ó. Então, 3. Aqui mais ou menos simples, né, gente? Abre o parênteses, x menos 3 meios ao quadrado. Olha, quadrado do primeiro, menos 2 vezes esse vai dar 3x. Só que aqui tem o quadrado do segundo que não tem lá. Então você faz menos 9/4. E aqui você coloca mais 5 igual a 0. Arruma, né? X menos 3 meios ao quadrado. Pessoal, isso aqui ó, é 20/4. 20/4. E aqui você tem 9/4 negativo. Portanto, você tem mais 11/4 igual a 0. 20/4 menos 9/4. Ok? Pessoal, essa é a ideia de completar quadrados. Não tem muito segredo, todos são capazes de fazer, só precisam treinar um pouco. Essa é uma habilidade. Vocês adquiriram a habilidade de fazer o sentido de lá para cá. Agora precisam adquirir a habilidade de ir no sentido contrário, né? De começar a partir desse lado e alcançar esse lado de cá, que é o que a gente faz. A gente sai desse lado aqui para chegar nesse lado aqui. E aí vai sobrar alguma coisa, você joga aqui fora nesse cara que sobrou aqui. Tudo bem, pessoal? Então, completar quadrados é isso. A gente já pode seguir adiante. Vocês, eu imagino que já tenham entendido esse primeiro tema. A gente já está desde a aula passada falando disso, né? A gente pode seguir adiante, tá bom? Então, vamos lá, próximo tema. Pessoal, como exemplo de aplicação, nós vamos responder uma pergunta. Quer dizer, nós temos a seguinte pergunta: quais são todos os pontos do plano que estão a uma distância de um ponto fixo AB igual a um certo valor R dado? Então, você fixa um valor R. Quais são todos os pontos que estão a distância R de um ponto AB fixo? Tá certo? Bom, eu vou ilustrar aqui o desenho para vocês enxergarem isso. Então, o que nós estamos perguntando aqui, gente? Nós estamos perguntando o seguinte: considera aqui uma reta horizontal
aqui uma reta vertical. Esse aqui é o nosso sistema de coordenadas. Você põe uma origem aqui, onde esses caras se cruzam, que é o nosso zero. Marca um ponto AB. Digamos que aqui esteja o nosso A e aqui esteja o nosso B. Marca o ponto AB. Aqui. Então, nosso ponto AB. E agora, a pergunta é a seguinte: quais são todos os pontos desse plano que estão a uma distância R desse ponto dado? É isso que a gente quer responder, tá bom? Na intenção de responder isso, ou seja, buscando responder isso, nós vamos antes responder a algumas perguntas básicas, prévias. Por exemplo, o que é distância num plano? Então, o plano está aqui, você já tem esse plano. O que é uma distância num plano? Ok? Então, vamos lá, vamos responder essa pergunta primeiro e depois a gente volta. O que é distância entre dois pontos? Ok? Então, distância entre dois pontos. Vamos de novo fazer aqui o nosso sistema de coordenadas. Então, nós temos aqui o sistema de coordenadas. Vamos pegar de novo um ponto AB aqui. A, B. Ok? Aqui está o nosso ponto AB. E vamos pegar um outro ponto XY qualquer aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, XY aqui, X. Aqui, Y. Ou x0, y0, para fixar o ponto, para a gente ter distância entre dois pontos. Muito bem. O que nós queremos? Bom, aqui está o ponto, né? Nós queremos a distância entre esse ponto, que eu vou chamar de ponto P1, e esse ponto que eu vou chamar de ponto P0. Tá? E qual é a distância entre esses dois pontos? Quer dizer, quanto vale esse comprimento aqui? É isso que nós queremos. Quanto vale esse comprimento? É uma pergunta relativamente simples de responder, né, gente? Por quê? Você tem esse comprimento ali. Então, quanto vale esse comprimento? Ora, é só você pegar esse comprimento aqui, daqui até aqui, esse comprimento daqui até aqui, e aí você tem aqui um ângulo reto, né? Esse aqui é 90 graus. E aí fica fácil você achar esse comprimento. Pessoal, esse comprimento aqui ó, é a distância de P1 até P0. Tá? É a distância de P1 até P0. Então, como é a distância de P1 até P0? Isso aqui é igual, olha só, gente. A gente escreve assim, ó, módulo de P0 menos P1. Tá? A gente escreve assim. E o que é módulo de P0 menos P1? Bom, pessoal, quanto vale esse tamanho aqui? Vamos botar aqui uma outra cor para simplificar. Esse tamanho aqui é você sair daqui, ir até o y0 e voltar até o b. Portanto, é y0 menos b. Esse tamanho aqui é você vir até o x0 e tirar a. x0 menos a. E é claro, né, gente? Isso aqui aplica o famoso Pitágoras. Então, a distância vai ser a raiz quadrada desse tamanho ao quadrado, x0 menos a ao quadrado, mais y0 menos b ao quadrado, né, gente? Isso aqui é a distância entre esses dois caras.
E é comum, né, gente? Isso aqui a gente escreve-se dessa forma: distância ao módulo de P1 menos P0, que é isso que está aqui. Tá bom? Imagina que agora ficou mais ou menos claro, né? Porque é simples, é só você marcar aqui os lados do cateto e fazer a hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso, é aplicar Pitágoras, ok? Então, isso aqui é a distância entre dois pontos, sem muito mistério, né? Agora vamos voltar para o nosso problema que a gente estava vendo de... Então, agora podemos voltar ao nosso problema, que é determinar todos os pontos desse plano que estão a uma distância r desse ponto AB dado. Olha só, gente, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, vamos assumir aqui, ó, vamos assumir que essa aqui seja a distância r, ok? Esse é o tamanho r. Então, onde estão nesse plano todos os pontos que têm esse tamanho r dessa origem aqui? No caso, origem não, mas desse ponto aqui. Ora, gente, um está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui, está aqui, aqui, ó. Você pegar daqui até ali, tem tamanho r. Você vem, ó. Se você pegar daqui até aqui, tem tamanho r. Não ficou perfeito, né, gente? Mas dá para vocês terem uma ideia que para qualquer direção que você pegar, você vai andar r. O que que vai gerar isso? Vai gerar um círculo, né, de raio. Vai gerar um círculo de raio r e centro em AB. Tá certo, gente? Então, a resposta para essa pergunta, de maneira assim superficial, é um círculo de raio R e centro em AB. Tá certo? Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte: matematicamente, essa resposta está bastante superficial. Nós não temos uma resposta contundente ainda, né? Então, precisamos dar uma resposta contundente para esse problema. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, agora nós vamos dar isso em termos de equação. E como é que a gente faz isso? Ora, você quer um ponto aqui, vamos dar uma cor. Você quer um ponto aqui, vamos pegar esse. As coordenadas desse ponto é x e y. Pessoal, que ponto é esse? Não sei, é um ponto genérico. Se é um ponto genérico, ele precisa de coordenadas genéricas, por isso coordenadas x, y. E agora o que você tem que saber é o seguinte: essa informação daqui até aqui, o que você sabe? Que essa distância aqui, ó, essa distância vale quanto? Então você tem que a distância do ponto P, que eu vou chamar de coordenadas A, B, para até aqui, de P0, que é esse ponto aqui, né, que eu vou chamar ele de P0, até esse ponto geral aqui, que eu vou chamar ele de P, que é um ponto qualquer, que é um ponto x, y qualquer, vale quanto? Vale, essa distância vale R. Essa é a nossa condição básica que foi dada aqui em cima, né? Ó, a distância da origem até o ponto vale R. Isso é o que a gente sabe. Agora, o que é essa distância de P até P0? Ora, a gente já sabe que isso vai ser a raiz quadrada de, aqui, ó, x menos a. X menos a ao quadrado, mais, aqui, ó, y menos b. Y menos b ao quadrado. E isso vale R, que está aqui. Ou a gente pode escrever isso da seguinte forma: ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? Isso aqui é o que a gente chama de
Então, gente, isso aqui é o que a gente chama de equação geral do círculo de raio R e centro em AB. Tá? Então, de novo, nós partindo aqui dessas informações geométricas, deduzimos a equação geral de um lugar geométrico do plano, que corresponde a um círculo de raio R e centro no ponto AB. Tá certo, gente? Então tá aqui. Toda vez que vocês virem algo assim, com mais aqui, cuidado, né? Porque aqui é mais, tem que estar com essa cara aqui. Você já sabe que se trata de um círculo, né? Sabe o raio, você consegue achar o raio e consegue determinar qual é o sabe achar o raio e consegue determinar qual é o centro desse círculo. Tá certo, gente? Pois muito bem. Então agora podemos fazer alguns exemplos de aplicação disso. Tá? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 equações. Eu quero que vocês me digam se cada uma dessas equações é círculo. E se for círculo, onde é o seu centro e qual é o seu raio, né? Se for círculo, tá? Então, como é que vocês fazem ou fariam para me dizer se essas equações, veja que são equações grandes aqui, aparentemente, se a gente não tivesse a ideia daquele conceito que a gente acabou de ver, poderíamos não saber exatamente o que são essas coisas, mas agora que a gente tem essa ideia pronta, podemos facilmente responder essa pergunta, né? Então, vamos lá. Solução. Pois muito bem, vamos lá. Solução. X quadrado menos 4x mais y quadrado menos 8y mais 16 igual a 0. Será que isso é um círculo? Olhando assim, gente, não dá para saber. Não dá para dizer muita coisa. Então, o que fazer? Bom, você pode completar quadrados. Ó. Completando quadrados, aqui em x, eu vou ficar assim, ó, x menos, ó, x menos. Quem eu multiplico para dar 4x? 2, né? Ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes esse, mais o quadrado desse que não tem aqui, portanto, menos 4. Mas vou completar quadrados em y aqui, ó, fica y menos 2 vezes alguém, que quando eu calcular deu 8, 4, né? Ao quadrado. Notem que eu tenho y ao quadrado menos 2 vezes 4, 8y, mais o quadrado de 4, que é 16, que eu não tenho. Então, menos 16. E aqui sobrou 16, ó, mais 16, igual a 0. A gente arruma essa expressão para ficar dentro daquilo que a gente sabe que é uma equação de círculo. Então, fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado menos 4 igual a 0. E, finalmente, x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Pessoal, sabemos o que é isso, né? Tranquilamente, a gente sabe que isso é um círculo de raio 2. Vamos botar aqui. Isso aqui é círculo de raio 2 e centro em 2 e 4. Ok? Círculo de raio 2 e centro em 2 e 4. Tá bom? Tranquilo, né, gente? Aí você está pensando, ah, legal, mas essas coisas ficam muito abstratas, muito álgebra e vocês não enxergam nada, queria um pouco de geometria. Então, olha só, gente, vamos dar um pouco de geometria para vocês. Vamos enxergar isso geometricamente, tá bom? Você já sabe o que é. Círculo de raio 2 e centro em 2 e 4.
Vamos enxergar isso geometricamente? Não há necessidade de grandes esforços para fazer isso, tá? Então, pessoal, aqui nós temos o GeoGebra, está aberto, né, na internet aqui. Vocês podem digitar aqui o seguinte, olha só. X menos... À medida que vocês vão digitando, já vai aparecendo ali, ó. X menos 2 ao quadrado. Mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. E aqui nós temos, gente, ó. E aqui nós temos a equação 1, que é essa equação, olha só. Círculo de raio daqui até aqui 2 e centro em 2 e 4. Tá vendo? Então, é o que a gente tinha deduzido aqui, né? Então, a gente já tinha deduzido aqui que x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 2 ao quadrado é um círculo de raio 2 e centro em 2 e 4. Tá bom? O próximo, gente, é esse daqui, ó, x quadrado menos 2x. Vou fazer aqui. Então, vamos mudar aqui. Ó, vamos lá, 2. Completando quadrados no 2. X menos 1 ao quadrado. Notem, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo que não tem lá. Então, menos 1. Mais y, completando quadrados em y. Ah, não tem porque completar, né, gente? Notem que aqui não tem outro termo. Portanto, ó, não há necessidade da gente completar nada. Deixa o y aqui, ó, y ao quadrado. Menos 3 igual a 0. E aí aqui a gente tem a expressão x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Esse cara passou para cá ao quadrado. Tudo bem? Então, o que é isso daqui? A gente já sabe que isso daqui é círculo de raio 2 e centro em... E agora? A gente não sabe aqui. Isso aqui é y menos 0 ao quadrado, né, gente? Centro em 1, 0, tá? 1, 0, ok? Então, resolvemos essa parte. O 2, já sabemos que é um círculo de raio 2 e centro em 1, 0, tá bom? Para o nosso último, vamos fazer aqui. Vamos botar aqui 4. Vou completar quadrados aqui. 4. X menos mais 2. Notem que o sinal mudou, né? Ao quadrado, ó. X quadrado mais 2 vezes o primeiro e o segundo. E aqui tem mais o quadrado do segundo que não tem. Então, menos 4. Mais y ao quadrado mais 6y. Então, fica y mais 3 ao quadrado. Quadrado primeiro está lá, y ao quadrado, mais 2 vezes esse, 6y, mais o quadrado do segundo, menos 9, mais 4 igual a 0. De acordo, gente? Mais 4 igual a 0. Aí a gente tem aqui, podemos arrumar um pouquinho essa expressão, vai ficar assim, ó, x mais 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado. Pessoal, 4 com 4 morre, passa para o outro lado, igual a 3 ao quadrado, que é esse 9 aqui. E o que é isso aqui, pessoal? Simples, né? Círculo de raio 3 e centro menos 2 e menos 3. Tá bom? Então, mais um círculo. De fato, as três equações, essas três equações que a gente viu, representam círculos. Tá? Cada uma delas representa um círculo e são os infinitos círculos que estão no plano. Você pode tomar um círculo e escrever a sua equação, ou pode tomar a equação e enxergar o círculo, né? Tudo isso agora vocês conseguem fazer
com relativa tranquilidade, tá bom? Então, agora nós já sabemos como expressar um círculo através dessa equação, usando completamento de quadrados, é mais fácil, né? E nós vamos continuando então para o nosso próximo problema, que vai ser o seguinte. Vamos lá, continuando. Muito bem, pessoal. Então, continuando, agora nós queremos responder outra pergunta. Qual é a pergunta que nós queremos responder agora? É a seguinte: quais são todos os pontos XY do plano que estão a uma distância menor ou igual a 1 do ponto 2, 2? Então, de novo, quais são todos os pontos XY do plano que estão a uma distância menor ou igual a 1 do ponto 2, 2? Ok? Então, para responder essa pergunta, vocês mais ou menos têm uma ideia, porque a gente acabou de ver isso, né? Vamos desenhar um pouquinho, né? Desenhando a gente consegue ver melhor. Então, tá aqui. Eixo Y. Eixo X. Pessoal, o ponto 2, 2. Aqui tem o 1, aqui tem o 2. Aqui tem o 1, aqui tem o 2. Portanto, vem aqui, vem aqui. Esse é o ponto 2, 2. Raio 1, pessoal. Raio 1, olha, notem que aqui, ó, aqui é o 1, né? Então, o nosso círculo vai passar aqui e vai passar aqui. Portanto, é um círculo aqui assim, mais ou menos, né? Aqui assim. Tá aí, né, gente? Perfeito não é, mas dá para enganar bem o nosso círculo aí, né? O que a gente precisa saber daqui? Esse tamanho aqui, né? Daqui até aqui, a gente sabe que vale 1, tá bom? Aqui também, né? Um círculo perfeito. Não saiu muito bom, mas tudo bem. 1. Esse aqui é quais são todos os pontos XY do plano que estão à distância menor, pessoal. Aqui tem algo novo, ó, menor ou igual a 1. Então, eu não quero só os pontos daqui da fronteira que são iguais a 1. Eu quero os pontos que são menores ou iguais. Então, aqui dentro, ó, um ponto aqui, tem distância menor do que 1. Pega um ponto aqui, distância menor do que 1. Portanto, o que nós queremos são todos esses caras aqui, ó. Todos os caras do disco, né? Menores ou iguais que 1. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro vamos escrever a equação. O que é para escrever? Eu estou procurando os pontos, aqui um ponto qualquer, é um ponto P qualquer, de coordenadas x e y qualquer, ó, x e y qualquer. Os pontos, que do ponto P, que é P1, que é esse cara aqui, a distância do ponto P1 até o ponto P tem que ser menor ou igual a 1. Então, isso, pessoal, que a gente chama de uma inequação. Inequação. Ok? Inequação é uma desigualdade, né? É uma região da reta, do plano, do espaço, uma região que é dada por uma desigualdade. A desigualdade é a nossa inequação. Isso aqui vocês já sabem, já fizeram, né? Isso aqui é a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor ou igual a 1. Esse quadrado você pode aplicar dos dois lados, não tem problema, e ficar com a expressão assim, ó. X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor ou igual a 1. Já que aqui é 1 ao quadrado, que é a mesma coisa. A resposta, pessoal, qual é a resposta? É o disco fechado, porque é igual. Então, disco fechado de centro em
2, 2 e raio 1. Tá, gente? Então é um disco, é esse disco. E a região está dada aqui, ó, essa região aqui, né? Toda essa região. Então nós respondemos esse tipo de problema assim. A gente mostra a região do plano que corresponde a esta inequação. Então uma inequação é uma desigualdade que em geral vai te dar uma região do plano, do espaço, reta. Então essa como resposta, né? Você busca essas respostas dessa maneira. Pode dar a resposta assim, claro, fica bastante evidente, né? Você consegue dar a resposta ou pode desenhar aqui para ajudar a ilustrar a sua resposta, tá bom? Então, assim a gente resolve uma inequação, nesse caso aqui uma inequação no plano. Em geral, nós estaremos trabalhando outro tipo de inequação, uma inequação na reta, que a gente vai ver agora do que se trata, tá? Então, vamos para as inequações nas retas. Nesse caso aqui, gente, a gente vai fazer ainda algumas aplicações. Então, aqui nós temos... então, gente, antes da gente passar para as inequações na reta, vamos resolver esses dois exercíciozinhos aqui para ver se a gente realmente entendeu o conceito, né? Então, vamos lá. Primeiro você precisa saber do que se trata. Então, se a gente completar quadrados, né? Completando quadrados. Completando os quadrados, vamos ter o seguinte. Aqui vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y, não há necessidade de parênteses, y ao quadrado, aqui ó, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado segundo, aqui menos 4, né, que é o quadrado segundo que eu não fiz, menos 5 é menor ou igual a zero. Isso aqui me diz que x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado deve ser menor ou igual. Pessoal, esse menor ou igual, ele funciona da mesma forma que aquela igualdade em relação às propriedades, aquelas propriedadezinhas que a gente fez, a gente demonstrou, né? Pode passar para o outro lado. Só tem que tomar um certo cuidado quando você faz multiplicações por números negativos. Depois a gente prova essa propriedade com relação aos números negativos, mas em geral você não tem, na soma por exemplo, não tem nenhum problema, você passa esse 9 para o outro lado, que é 3 ao quadrado, né? 9 somando. Então, nós acabamos de concluir que na número 1, a região é um círculo, é um disco é fechado, disco fechado, de raio 3 e centro em 2, 0, tá bom? Se vocês estiverem trabalhando na internet, podem abrir o GeoGebra, ou se estiverem instalado o GeoGebra no teu computador, pode abrir o GeoGebra aqui, olhem, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor ou igual a 3 quadrado. Então, vamos lá, aqui, vamos apagar, começar de novo, x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, que é 3 ao quadrado. E está aqui, gente, é o nosso disco, né? Disco de raio 3. Ó, se eu pensar aqui, vai dar 3, né? Raio 3. 2, ó. 4, 5, né? Então, 3. E centro em 2, 0. 2 para x e 0, né? Aqui está a nossa resposta, tá bom? Então, você também pode ver como fica. Notem que ele ficou azul, né? Você pode ver como fica para os casos de uma desigualdade na equação também. O GeoGebra vai ajudar vocês a enxergar. Tá bom?
E para a gente terminar, vamos fazer essa parte de exemplos, vamos fazer o próximo. Vai ser o seguinte, 2. Completando quadrados, vai ficar x menos 1 ao quadrado, menos 1, mais y ao quadrado, menos 3, maior ou igual a 0. Isso te dá x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado. Isso dá 4, né? Maior ou igual a 4. Ó, menos 4 é para... Isso aqui é 2 ao quadrado. Então, o que, que é isso daqui? Isso é disco de centro em 1, 0 e raio 2. Tá bom? Disco de centro em 1, 0 e raio 2. Se você for lá no GeoGebra jogar essa equação, vai enxergar a parte externa do círculo. Tá? Muito bem. Então, essa era a parte, digamos assim, que vocês tinham não tinham algum contato, e agora já começam a ter, já podem enxergar isso no plano sem grandes problemas. Vamos agora para algumas inequações na reta, né? Qual é a cara das inequações na reta? Vamos lá. Então, inequações na reta. Vamos responder a seguinte pergunta para introduzir as inequações na reta. Quais são todos os valores na reta horizontal que estão a uma distância menor ou igual a 3 da origem? Bom, a gente pode responder isso fazendo o desenho, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer aqui uma reta horizontal. Muito bem, então, primeiro vamos fazer uma reta horizontal. Tá aqui a nossa reta horizontal. Coloque uma origem na reta, aqui está o 0. E aí eu pergunto a vocês, onde estão nessa reta todos os caras, todos os elementos que estão a uma distância menor ou igual a 3? Bom, o 3 está aqui, né, gente? 1, 2, 3. Para trás tem distância também. 1, 2, 3. Negativo, né? Menos, menos, menos. Então, aqui está a distância 3, aqui está a distância 3, certo? E aqui estão os caras que quando você pega aqui, a distância daqui até aqui, ó, é menor que 3. Agora, como é que fica isso? Bom, vamos escrever. A distância... A gente quer saber a distância da origem, a origem O, até, que é o 0, né, até esse ponto X aqui. Tá? Até o ponto X, que eu vou chamar de X aqui. E nós já sabemos que isso é o módulo de x menos 0. Ok? Essa distância eu quero que seja menor ou igual a 3. Então, de novo, eu quero que a distância desse ponto x aqui até a origem, ou da origem até esse ponto x, seja menor ou igual a 0. Ora, gente, isso aqui, x menos 0, é o próprio x, portanto, o que eu quero é todos os caras que estão a uma distância menor ou igual a 3. E está aqui, né, gente? A gente representa isso aqui assim, ó. Aqui está todo mundo que tem distância... Todo mundo tem distância menor ou igual a 3 desse ponto aqui da origem. Então, pessoal, o que, que é, se lê assim, módulo de x menor que 3? Se escreve assim e se representa a solução assim. Tá bom, gente? Aqui, ó. Tá? E notem que aqui, ó, x é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. Ok, gente? Então, x é maior ou igual que menos 3, menor ou igual a 3. Então, agora, gente, que a gente já tem a ideia pronta, isso aqui é uma inequação, né, gente? Dessa inequação. Vamos resolver várias outras inequações usando essa ideia, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver as inequações. Bem, pessoal, então para a gente encerrar essa parte, vamos fazer alguns exemplos aqui
Eu vou tentar fazer os exemplos de forma bem detalhada, com calma, para vocês perceberem os detalhes que podem vir a surgir. E bom, depois daí a gente continua com a nossa matéria. Vamos fazer alguns exemplos, ok? Então, 1. Então, o nosso 1, diz o seguinte, olha, módulo de x maior que 3. Sempre lembrando, gente, que a distância de um certo ponto A até x na reta é módulo de x menos A. Tá? Então, se a gente olha na reta, bota aqui o zero. Então, vamos supor que eu tenha isso aqui igual a 2, por exemplo. Então, você vai ter, vamos supor que aqui esteja o x. Aqui esteja o nosso A, ok? E vamos supor que eu tenho distância de x até A igual a 2, por exemplo. Então, o x ele vai estar variando 2 unidades do A. 2 unidades para frente, 2 unidades para trás. Porque a distância de um cara até o outro, se for igual, vai ser, vamos supor, se for igual a 2, vai ser aqui, né? E se for menor ou igual, vai ser toda essa parte aqui. Tá? Então, isso que nós temos aqui, tá? Vou tirar isso aqui. Isso que nós temos aqui, ó, é distância de x a 0 igual a... no caso não é igual, é maior que 3. Tentamente maior que 3. Isso quer dizer que eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Se fosse distância de x a 0, que é a mesma coisa, né? Que módulo de x menos 0 maior que 3, que é o que está ali, ó, mesma coisa, né? Então, se fosse igual a 3, viria até aqui, né? E igual a 3 seria isso aqui, ó. A distância de x até aqui e aqui até aqui é 3. Mas eu não quero a distância de x a 3, eu quero a distância de x a 3 maior do que 3. Então, portanto, note também que não tem igual, portanto, aqui é uma bolinha aberta, ó. Bolinha aberta, bolinha aberta. E a distância tem que ser maior do que 3. Distância de x a 0 maior que 3. Aqui dentro ela é menor do que 3, então é essa parte aqui, né? Tá? Distância maior. E notem, pessoal, que isso aqui, ó, é a resposta, né? X menor que menos 3, ou, né, porque não está concomitante, que é aqui um número, que é o outro número, ou x maior que 3. Então, x maior que 3 ou x menor que menos 3. Tá bom, gente? Então, vocês podem usar a reta para se orientar. Usem a definição aqui de distância dessa forma para se ajudar. E assim vocês vão fazendo, tá bom? Vamos ver essa outra. Módulo de x menos 2 menor ou igual a 2. Então, vamos lá. Aqui, 2. A 2. Módulo de x menos 2 menor ou igual a 2. Então, módulo de x menos 2 menor ou igual a 2. Tá aí. Então, pessoal, o que que nós temos aqui, ó? Isso aqui a gente lembra que é a distância de x a 2. Estou dizendo que a distância de x a 2 deve ser menor ou igual a 2. Então, na reta, ó, você pega aqui o 0, 1, 2, aí 1, 2, 3 para cá, menos 1 para cá. E assim a gente tem o seguinte, olha,
Onde a distância é igual a 2? Distância do x até o 2 é igual a 2. É aqui, ó. 3, 4, aqui. Notem que a bolinha é fechada, né? Tem o igual, pode acontecer de ser igual. Então, aqui no 0, 1, 2. Então, distância de x a 2 tem que ser menor do que 2. Então, menor ou igual a 2, a distância, então aqui a distância até o 2 é menor. Se tu pegar aqui o tamanho, ó, é sempre menor do que 2. Então, essa é a parte que a gente quer, tá vendo? Fechado aqui. Então, módulo de x menos 2 menor ou igual a 2, está aqui. Outro detalhe, lembra que isso daqui, ó, corresponde, isso aqui corresponde a x menos 2 maior que menos 2 e, no caso maior ou igual, e menor ou igual a 2. Soma-se 2 em todo mundo aqui, né? 2 aqui, vai ficar 0x. Somei 2, somei 2, somei 2, 4. Então, o x está variando de 0 a 4. De 0 a 4 aqui. Tá bom? Então, tá aqui as duas formas de solução, a representação gráfica. Tá? É tranquilo. Agora, o nosso próximo. 2x mais 1 maior ou igual que 1. Então, 3, né? Módulo de 2x mais 1 maior ou igual a 1. Aqui, módulo de 2x mais 1 maior ou igual a 1. Pessoal, isso aqui a gente pode ver assim, né? Botamos 2 em evidência, vai ficar 2 módulo de x mais meio maior ou igual a 1. Módulo de x menos meio maior ou igual a meio. Né? Passa esse 2, está multiplicando, dividindo. Isso aqui, pessoal, é a distância de x a meio. Menos meio, né? X a meio. Eu quero que essa distância seja maior ou igual a meio. Então, quais são todos os caras cuja distância até o menos meio é maior ou igual que meio? Tá? É isso que a gente vai procurar aqui, ó. Cuidado com a álgebra aqui, ó, fazendo um algebrismozinho aqui. Então, tá aqui, ó, a gente vem aqui, 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Então, meio, né? Tá aqui. Meio. Menos meio. Aqui. Então, eu quero que seja... Vamos supor, ó, é fechado, tá vendo? Tem o igual aqui. Então, quando essa distância de x a menos meio, distância de x a menos meio, vai ser igual a meio aqui no 0 e aqui no menos 1, né? Então, aqui, ó, essa distância daqui até aqui é meio e daqui até aqui é meio. Porém, eu não quero menor ou igual, eu quero maior ou igual. Portanto, maior ou igual são os caras que estão por aqui e por aqui. Tá? Aí lembrando, né, pessoal, que isso aqui, ó, módulo de 2x mais 1 maior ou igual a 1 implica em 2x mais 1 menor ou igual a menos 1 ou 2x mais 1 maior ou igual a 1. Aqui a gente vai ter essas duas condições, ó, daqui vai sair 2x mais 1 menor ou igual um pouquinho. 2x menor ou igual a menos 2. X menor ou igual a menos 1. Divido por 2, né? Aqui está uma condição. Ou, e aqui a outra condição, ó. 2x maior que 0. X maior ou igual a 0. Essa é a condição. Então, o seu x deve ser
menor ou igual a menos 1, que está aqui, ou maior ou igual a zero, que está aqui, tá? Incluindo fechado aqui, tá certo? Com isso a gente está resolvendo já os 3 primeiros exercícios que estão aqui, né? Agora notem que já o quarto exercício é uma equação que traz algo diferente, traz um x aqui. Isso já complica um pouco, porque eu estou misturando a variável x dentro da equação, então fica mais difícil, não dá mais para a gente fazer exatamente como a gente está fazendo aqui, né? Então, usando a distância, porque a distância já envolve o próprio x, tá? Então, isso aqui nós vamos fazer de forma um pouco diferente, tá? Vamos fazer aqui o 4. Tá? Vamos usar, já para o 4, nós temos que usar outro conceito, quer dizer, o mesmo conceito, só que agora visto de outra forma, né? A gente tem que lembrar que o módulo de x menos 2 implica na seguinte situação, duas situações. É x, então, é x menos 2 se x menos 2 maior que zero. E no caso ali vai ser maior ou igual. E x menos 2 se x menos 2 for menor que zero. Por quê, gente? Porque se o x menos 2 é menor do que zero, com esse menos fica positivo, porque o módulo é sempre positivo, né? E é o próprio se ele for positivo, tá certo? Então aqui a nossa sentença vão ser duas sentenças. Primeira, se x maior ou igual a 2, ó. Passo 2 para lá. Se x maior ou igual a 2, a sentença fica assim: x menos 2 mais 2x menor ou igual a 1. Aqui dá 3x menor ou igual a 3. Isso implica em x menor ou igual a 1. Então, se x for maior ou igual a 2, x tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Então, pronto. Ele é maior do que 2 e menor do que 1. Isso é impossível, né? Se x for maior do que 2, x tem que ser... Isso aqui é impossível, ok? Impossível. Tá? Menor do que 1 e maior do que 2? Não dá. Então, isso não vale. Essa condição não deve acontecer. Vamos ver outra condição. 2i. Essa condição aqui não tem solução. Essa aqui agora. Se x menor do que 2, que é o caso aqui, ó, se x menor do que 2, menor ou igual a 2, só menor. Se x menor do que 2, a gente vai ter o seguinte, menos, que aí aparece o menos x menos 2, que eu vou tirar de dentro do módulo com menos x menos 2, mais 2x menor ou igual a 1. Aí nós vamos ter o seguinte, menos x, nós ter x mais 2 menor ou igual a 1. Então, ó, menos x mais 2x, sobra x mais 2. E aí você tem que x tem que ser menor ou igual, passo 2 a menos 1. Então aqui você tem x menor do que 2 e x e, aqui é tudo e, né, gente? Isso e x menor que 1. Então a nossa solução, né, é x menor ou igual a menos 1. Tá, ó, x tem que ser menor ou igual que 2, esse cara aqui passa a ser positivo, porque esse menos da frente. E aí você tem esse cara menor ou igual que 1, portanto passo 2 menor que menos x menor que menos 1. Agora, só para você ter uma ideia, por exemplo, pega um x que é menor que menos 1 aqui. Ou vamos fazer o seguinte, vamos ver que primeiro que não dá certo. X igual a 0, por exemplo. Coloca aqui, ó, x igual a 0. Você vai ter 0, e vai ter módulo de 2 menor ou igual que 1. Módulo de menos 2 é 2, 2 não é menor que 1, portanto o lado do 0 não serve. Por outro lado, se você pegar um cara que satisfaz essa condição, menor do que menos 1, por exemplo, pega o menos 3. Bota aqui, ó, menos 3, tá? Menos 3, vai ter menos 3, com menos 2 dá menos 5. 2 vezes menos 3
dá menos 6. Aqui menos 5 menos 6 e módulo dá 5. Menos 6 dá menos 1, que é menor que 1. Portanto, essa é a nossa resposta, né, gente? Está correto. A ideia, pelo menos pelos que a gente testou ali, está certo. Você pode continuar testando, tá certo? Muito bem. E o último, gente, a gente tem a mesma ideia, só que aqui eu vou ter 4 condições. Ó. X menos 1 menor que módulo de x. Vamos ver como é que fica isso aqui. Ó. Tá? Então vamos lá. A gente vai ter o 5. Módulo de x menos 1 menor que módulo de x. Vamos ver se isso é igual. É menor ou igual que módulo de x. Tá? Menor ou igual. Então, agora a gente vem aqui e vai ver o seguinte. A gente tem que abrir em algumas condições. A primeira condição, né? Primeira. Se x menos 1 maior que 0, isso implica em x maior, pode ser igual também, maior ou igual a 0, x maior ou igual a 1. Se x for maior ou igual a 1, a gente tem o seguinte. Esse cara aqui fica positivo. Então, você vai ter x menos 1, porque isso é maior que 0, só tirar as barras, menor ou igual que o módulo de x. Aqui você vai ter, veja aqui, você já tem uma condição, que é a condição x tem que ser maior do que 1, tá? E aqui você vai abrir em duas condições. Então, primeira, né? Quer dizer, essa e mais essa. X maior que 0. X maior que 0, você vai ter, que sai direto, você vai ter x menos 1 menor ou igual que o próprio x. E você vai ter, passa para lá, que menos 1 é menor ou igual a 0. Né? Passa para cá. Vale para todos os reais. Então, isso aqui, qualquer x satisfaz essa condição, né, gente? Isso aqui é toda a reta real. Então, pronto, já temos aqui uma solução, né? X maior ou igual a 1 e x real. Portanto, sobra x maior ou igual que 1. Tá? Aqui, primeiro, segundo, né? Que é agora x menor que 0. X menor do que 0, a gente tem a seguinte situação. X menos 1 menor ou igual a menos x. E aí aqui você vai ter 2x menor ou igual a 1, o que implica em x menor ou igual a meio. Então, gente, vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos analisar para ter nossas primeiras respostas. X maior ou igual a 1 e x maior que 0. Então, x maior ou igual a x maior que 0 é x maior que 0. A resposta é x real. Portanto, sobra ó, de x maior que 1, x maior que 0 e x real. Aqui sobra a nossa primeira resposta. X maior ou igual a 1. Tá? Isso aqui resolve nesse caso. O outro caso, x maior que 1 e x menor que 0, não é possível, né? Porque ó, como é que x é maior do que 1 e x é menor que 0? Não é possível, tá? Não é possível. Tá? Esse caso não é possível. Nós já temos uma resposta aqui, x maior que 1. Mas ainda tem, ó, aqui eu fiz ó, o primeiro caso, que é o x menos 1 maior que 0. Agora a gente vai pegar o outro segundo caso aqui, ó, segundo. X menos 1 menor que 0. Exatamente menor que 0, né? Já fizemos o primeiro, ó. X menos 1 maior ou igual que 0, agora x menos 1 menor que 0. E aí, novamente, eu tenho duas condições, ó. 2, primeiro, x menos 1 menor que 0 e x maior que 0. Note que isso aqui implica que x é menor do que 1. Tá, ó. X menos 1, passa para cá, x é menor que 1 e x é maior que 0. Então, ó, x está entre 0 e 1 nesse caso, né? A gente vai ter o seguinte, vai ficar menos x menos 1, que aqui, ó, vocês olhem aqui, ó.
Aqui, se esse cara for menor do que zero, tem que botar um menos na frente, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Se o cara é menor que zero, tem que botar um menos na frente. X menos 1 mais, vamos ver lá a expressão, é menor ou igual que x. Isso aqui é menor ou igual que x. Isso implica em, aqui ó, vai ficar menos x mais 1 menor ou igual a x. Joga para lá, 2x maior ou igual, né? Vem para cá, a 1. X é maior ou igual a meio. Então, olha só, aqui nós temos outra condição. Qual é? Vamos ver. X tem que ser menor, x menos 1 é menor ou igual a zero, menor que zero. Nesse caso eu vou trocar, botar um menos na frente aqui. X menos 1 menor que zero e x maior que zero, né? Porque eu estou pegando o outro módulo do outro lado. Aqui sai o próprio x. Nesse caso, eu vou ter x menor que 1, x maior que zero e x maior ou igual a meio. Portanto, a nossa resposta aqui, ó, juntando esse e esse é x variando maior ou igual a meio e menor que 1. Tá, ó, x menor que 1, x maior ou igual a meio, x entre... Tá? E agora a gente faz... Vamos fazer aqui, ó, o outro caso, né? Vamos fazer aqui o outro caso. Qual é o outro caso? 2 segundo, que é x menos 1 menor que zero e x menor que zero. Então, a expressão fica assim, ó, menos x menos 1 menor ou igual a menos x. Então, você tem menos x mais 1 menor ou igual a menos x. E aí você tem que 1 é menor ou igual a zero. Eu passo para lá. Isso aqui é falso sempre, tá? Falso. Portanto, a nossa resposta final está aqui, ó. X tem que estar entre meio e 1 e x tem que ser maior ou igual a 1. Esses caras resolvem a nossa expressão, tá? Então, x é entre meio e 1 e x maior ou igual a 1. Portanto, juntamos, né? Qual é a situação, pessoal? Quando você tem outros módulos, para cada módulo você tem dois casos. Então, se você tiver aqui dois módulos, você tem 4 casos. 2 para esse, 2 para esse. Se você tiver mais um módulo aqui, você tem 2 para esse, 2 para esse, 2 para esse. Então, você tem 8 possibilidades, né? E assim vai se multiplicando. Então, são muitos. É claro que muitas delas não vão funcionar, não vão ser contraditórias. E algumas vão dar certo. Para aquelas que derem certo, você tem a resposta, né? No meu caso aqui. Tá bom, gente? Então, a gente continua na próxima aula.